Entre todos os ensinamentos preservados pelos sábios da Torá, pelos comentaristas do Talmud e pelos mestres ocultistas da Cabalá, existem certos gestos que são considerados portais energéticos, movimentos simbólicos que podem abrir ou fechar influências espirituais ao redor da pessoa. E entre esses gestos, existe um em específico que jamais deve ser feito à noite, um gesto aparentemente simples que muitos praticam sem perceber, mas que, segundo a tradição judaica, pode abrir brechas energéticas poderosas no momento em que a alma está mais vulnerável. Isso porque, para a sabedoria judaica, a noite não é apenas ausência de luz, ela representa o período em que as forças espirituais de introspecção, sensibilidade e vulnerabilidade aumentam. É um tempo em que a alma desce para camadas mais profundas e por isso fica mais suscetível tanto à luz quanto às influências negativas. Os mestres da Cabalá sempre alertaram: existem gestos que fortalecem a alma à noite e existem gestos que a enfraquecem. E esse gesto específico é conhecido por abrir portas indesejadas, atrair distrações espirituais e até bloquear o fluxo de intuição e proteção que a pessoa recebe durante o período noturno. Antes de revelar qual é esse gesto e por que ele é tão perigoso, você precisa entender o contexto espiritual por trás da noite e como a alma se comporta nesse período tão sensível. Para compreender por que esse gesto jamais deve ser feito à noite, é necessário entender o que a noite realmente representa dentro da tradição judaica. A maioria das pessoas vê a noite apenas como o fim do dia, mas para a Cabalá, ela é um momento de transição energética profunda, um espaço onde forças espirituais se reorganizam, onde portas se abrem, onde sentidos se ampliam e onde o ser humano está mais sensível, mais permeável, mais exposto. Os sábios explicam que, enquanto o dia é dominado pelas energias da ação e da clareza, a noite é regida pelas energias da introspecção, do subconsciente e do invisível. É o momento em que a alma inicia um processo sutil de subida, desconectando-se lentamente da agitação do mundo material e entrando em contato com dimensões internas. É exatamente por isso que sonhos acontecem, insights surgem, intuições aparecem, mas também é por isso que certas vulnerabilidades espirituais podem emergir. Segundo a tradição, quando a noite chega, a alma começa a se separar parcialmente do corpo, preparando-se para a expansão espiritual do sono. O campo energético da pessoa muda, ficando mais sensível a influências externas e internas. A proteção espiritual se reorganiza, criando uma espécie de troca de guardas entre as forças que atuam durante o dia e as forças que atuam à noite. As emoções se intensificam, pois o silêncio externo amplifica o diálogo interno. É por isso que os mestres da Cabalá alertam tanto para gestos, atitudes e palavras feitas à noite. O que você faz nesse período tem muito mais impacto do que durante o dia. O que pode parecer um gesto simples, sem importância, na verdade pode afetar seu estado energético, sua proteção espiritual, sua estabilidade emocional e até sua capacidade de atrair bons pensamentos e boas influências. Afinal, a noite é um terreno fértil e tudo o que você planta nela cresce. E o gesto que você nunca deve fazer à noite está diretamente ligado a essa vulnerabilidade espiritual, afetando principalmente a luz interna que protege a alma enquanto ela se recolhe. E enquanto a noite avança lentamente, algo ainda mais profundo começa a se revelar por trás daquele ensinamento aparentemente simples. O rabino, caminhando novamente entre as luzes amareladas que iluminam o corredor estreito da sinagoga, passa a mão pela barba longa, respira fundo e diz que existe um detalhe que poucos percebem, um detalhe que separa aqueles que apenas ouvem a sabedoria daqueles que absorvem a sabedoria até o ponto de ela moldar completamente a realidade ao redor. Ele explica que, para muitos, o conhecimento é como um vento leve, passa, refresca por um instante, mas vai embora sem deixar nada sólido. Porém, para aqueles que verdadeiramente compreendem, cada ensinamento é como uma pedra angular colocada cuidadosamente na base de uma estrutura gigantesca.
Uma estrutura que, ao longo dos dias, meses e anos, se torna tão forte que é impossível desabar. E é justamente por isso que, segundo ele, certos homens prosperam de maneiras quase inexplicáveis, enquanto outros, mesmo trabalhando duro, parecem sempre estar lutando contra a maré. O rabino se aproxima de uma das estantes antigas, toca nos livros de capa desgastada e diz que a mente humana tem o poder de transformar cada pensamento numa corrente de energia que se expande silenciosamente pelo universo. Não é algo mágico, não é superstição, é a forma real como a criação responde a quem aprendeu a pensar de maneira alinhada com a ordem estabelecida. Ele fala que existe uma espécie de assinatura mental que cada pessoa envia para a vida todos os dias, e essa assinatura determina o que você atrai, o que você repele e o que permanece estagnado ao seu redor. Então ele revela que, na próxima parte, será exposto um princípio ainda mais raro, um princípio aplicado somente por poucos rabinos e que, segundo ele, tem o poder de destravar portas que parecem trancadas há anos. Portas que não se abrem com esforço físico, mas sim com um tipo específico de consciência. Ele diz que quase ninguém percebe que a verdadeira virada de chave não está no esforço, nem no sacrifício, nem na tentativa desesperada de controlar tudo, mas sim em um detalhe psicológico que os sábios preservaram por séculos, escondido exatamente porque a maioria das pessoas não está disposta a compreendê-lo por completo. Ele faz um breve silêncio, como se calibrasse as palavras, e complementa dizendo que este próximo princípio, esse que será revelado a seguir, é tão potente que, quando um homem o incorpora, tudo ao redor dele muda de velocidade: negócios, decisões, relacionamentos, intuição, timing. A vida começa a responder de forma diferente porque o próprio campo mental da pessoa muda de frequência. É como se você deixasse de caminhar contra o vento e passasse a fluir no sentido certo, impulsionado por uma força invisível. E então, com uma expressão séria, quase solene, ele afirma que não basta apenas saber, é preciso aplicar com precisão, porque aqueles que aplicam de maneira incorreta podem até sentir pequenas melhoras, mas aqueles que aplicam exatamente como será revelado, experimentam algo muito maior, uma aceleração tão forte que parece sobrenatural, mas que na verdade é simplesmente o resultado exato de um princípio universal, que sempre esteve disponível, apenas camuflado nas entrelinhas da sabedoria judaica mais antiga. E é justamente isso que será mostrado na próxima parte, o ponto onde muitos erram, o ponto onde poucos acertam e o ponto que separa a estagnação da verdadeira prosperidade. Há um detalhe profundamente preservado pelos mestres da Kabbalah que quase nunca é revelado ao público geral. Existem gestos, movimentos e ações feitas à noite que influenciam diretamente o campo energético da pessoa, ampliando ou bloqueando sua conexão com a bênção. O gesto que você vai descobrir neste vídeo e que muitos fazem sem perceber é considerado um dos mais perigosos, porque rompe a proteção espiritual que deveria estar mais forte justamente no período noturno, quando as forças de confusão e caos espiritual estão mais ativas segundo a tradição judaica. Os textos da Kabbalah explicam que, quando o sol se põe, inicia-se um tipo de território espiritual intermediário, onde a alma fica mais sensível, mais aberta e mais vulnerável. E é exatamente por isso que certas ações e gestos devem ser evitados, pois podem atrair ruído, perturbação emocional, bloqueios na prosperidade e até pensamentos negativos que não são seus. E sim, isso tem uma explicação muito mais profunda do que as pessoas imaginam, envolvendo estruturas energéticas descritas no Zohar e no Sefer Yetzirah, textos que poucas pessoas realmente compreendem. Antes de continuar, assista o vídeo que está fixado no comentário, porque nele eu revelo todos os segredos por trás desse gesto proibido, porque ele corta a energia de proteção durante a noite, e principalmente como os judeus utilizam esse conhecimento milenar para atrair prosperidade, clareza e proteção. Nesse vídeo eu explico ponto a ponto o que a Kabbalah ensina, o que os mestres jamais dizem abertamente e como qualquer pessoa, mesmo não sendo judia, pode aplicar e transformar a própria vida. É uma revelação que ficou oculta por milênios e agora está disponível para você.
E quando você voltar para cá, tudo que virá nas próximas partes fará ainda mais sentido, porque sua percepção espiritual estará aberta para compreender a profundidade do que está prestes a ser revelado. Quer continuar? Quando entendemos por que certos gestos noturnos são tão delicados dentro da tradição judaica, começamos a enxergar que nada no universo espiritual é aleatório. Os sábios sempre ensinaram que a noite não é apenas ausência de luz, é um período em que a alma começa um processo de retorno, reorganização e reconexão. É como se a energia humana voltasse para a fonte, recarregasse e se preparasse para o dia seguinte. Por isso, tudo o que fazemos nesse horário deixa marcas muito mais profundas do que imaginamos. No Talmud e em diversas passagens da Kabbalah, a noite é descrita como um momento em que forças sutis caminham pelo mundo, influenciando emoções, intuições, sonhos e até pensamentos aparentemente espontâneos. O que a maioria não sabe é que o comportamento humano funciona como um convite ou um afastamento dessas influências. Por isso, quando alguém realiza o gesto perigoso, aquele mesmo que estamos desenvolvendo passo a passo ao longo deste roteiro, ele não está apenas fazendo um movimento qualquer, está abrindo uma porta invisível. Os cabalistas sempre insistiram que existe uma diferença gigantesca entre agir com consciência e agir automaticamente. O gesto proibido nasce justamente da ação automática, repetitiva, inconsciente, que a pessoa faz sem intenção e que por isso entrega a própria energia para forças que ela nem percebe. Esse é o verdadeiro perigo, não é o gesto em si, mas o que ele simboliza no plano espiritual. E à medida que você compreender isso, vai perceber que não existe azar, acaso ou mistério, existe ignorância espiritual. E é exatamente essa ignorância que este conhecimento busca dissipar. Nas próximas partes, você verá por que os mestres da Kabbalah davam tanta importância a evitar esse movimento e como isso está diretamente ligado à proteção espiritual, à prosperidade e ao equilíbrio emocional. Para compreender plenamente por que esse gesto é tão problemático, precisamos voltar a um conceito fundamental da sabedoria judaica. Toda ação humana gera um eco espiritual. Nada do que fazemos passa despercebido no mundo oculto. Cada palavra, cada pensamento e, principalmente, cada movimento corporal tem um significado energético que ultrapassa o físico. Os mestres sempre ensinaram que o corpo é o instrumento visível da alma, e por isso qualquer gesto executado sem consciência pode criar aberturas que a pessoa não percebe. Segundo o Zohar, à noite o corpo entra em um estado de semidespertar, uma transição entre o profano e o sagrado. É por isso que os cabalistas tratam o período noturno como um portal, um espaço em que a alma repousa parcialmente enquanto forças espirituais intensificam sua atuação. O gesto proibido representa, nesse contexto, um rompimento simbólico da proteção que envolve a pessoa durante esse estado de retidão espiritual mais frágil. E aqui entra algo que pouca gente sabe. O universo espiritual funciona por códigos, e muitos desses códigos se manifestam no corpo físico. O gesto que estamos analisando é um desses códigos. Ele simboliza, na linguagem da Kabbalah, um ato de entrega involuntária, algo que comunica ao mundo sutil que você está desarmado, vulnerável, sem barreiras. E quando isso acontece, forças de confusão, pensamentos desalinhados e interferências energéticas encontram passagem para agir. Os mestres mais antigos diziam: a noite amplifica aquilo que você não controla. Por isso, um gesto que durante o dia pareceria apenas um hábito sem importância, à noite se transforma em um canal perigoso. Não é exagero, não é superstição, é uma leitura profunda da estrutura da consciência humana e da forma como ela se conecta a planos invisíveis. Nas próximas partes, eu vou te mostrar o que os cabalistas faziam para bloquear essa vulnerabilidade e como eles substituíam esse gesto por um ritual de proteção e prosperidade. Agora que você já compreende a natureza espiritual desse período e por que certos gestos têm tanto impacto, é hora de revelar como os cabalistas lidavam com essa vulnerabilidade noturna.
Eles jamais se moviam de forma automática. Cada ação tinha intenção, cada gesto tinha consciência. E é exatamente essa consciência que cria aquilo que chamamos de campo de proteção energética, um escudo invisível que impede que interferências externas se conectem ao seu interior. Os mestres da Kabbalah afirmavam que a noite intensifica aquilo que está dentro de você. Se a pessoa dorme carregada de ansiedade, inquietação ou distração espiritual, esse estado cresce. Mas se ela adentra a noite com intenção, com preparo, com alinhamento, a alma entra em um ciclo de restauração profunda e a prosperidade começa a fluir de forma natural. Não porque algo mágico acontece, mas porque a energia humana está em sintonia com o fluxo correto. Por isso, os cabalistas praticavam um princípio chamado Shevirat HaHergel, que significa quebra dos hábitos automáticos. Em outras palavras, eles evitavam repetição inconsciente, principalmente à noite, porque o gesto proibido, aquele que estamos desvendando pouco a pouco, nasce justamente da falta de atenção, da desconexão entre corpo e alma. Esse gesto é um interruptor de luz espiritual. Quando ele acontece, a energia se apaga, a proteção se abre, o campo se enfraquece. E o mais impressionante é que isso não era visto como superstição, mas como engenharia espiritual. Assim como existem leis físicas invisíveis que regem a eletricidade, existem leis energéticas que regem a alma humana. E os cabalistas, ao longo de séculos, mapearam esses códigos, registrando no Talmud, no Zohar e nos textos místicos cada movimento que fortalecia ou enfraquecia a alma. E aqui está o ponto crucial. Se você aprender a substituir o gesto proibido pelos movimentos corretos, sua energia muda, sua intuição muda, sua vida inteira muda, porque a prosperidade é, antes de tudo, um estado de alinhamento interno. Nas próximas partes, você vai descobrir exatamente como esses mestres identificaram o gesto perigoso e o que faziam para neutralizá-lo. Entre os ensinamentos mais antigos da tradição cabalística, existe um princípio que ajuda a compreender por que certos gestos são considerados perigosos. Onde a tensão não existe, a energia se dispersa. Os cabalistas observavam que durante a noite, quando a mente humana se encontra mais cansada e o corpo opera quase no piloto automático, a pessoa passa a fazer movimentos que não faria com a mesma intensidade durante o dia. E é exatamente nesse estado de semiconsciência que o gesto proibido encontra espaço. Os mestres explicavam que, quando a alma começa a se desligar para o descanso espiritual, tudo o que a pessoa faz, absolutamente tudo, comunica uma mensagem vibracional. E o gesto perigoso, se repetido, envia ao plano sutil uma espécie de sinal de fraqueza, um aviso espiritual que diz: a guarda está baixa. É por isso que ele é considerado um rompimento de proteção. A Kabbalah ensina que a energia humana funciona como um campo magnético que atrai ou repele frequências específicas. Durante o dia, esse campo é naturalmente mais forte, porque a consciência está ativa e o corpo está desperto. Mas à noite tudo muda. À noite, a proteção depende quase inteiramente da intenção que você criou antes de dormir e do nível de desconexão corporal que você evita. E é justamente aí que entra o problema. O gesto proibido costuma acontecer quando a pessoa está distraída, mexendo no celular deitada, se virando na cama, sentando-se no escuro, levantando-se rapidamente ou agindo com pressa sem perceber o que o corpo está fazendo. Pequenas ações, mas extremamente simbólicas, e simbologia é a linguagem da alma. Os cabalistas eram extremamente atentos a esses detalhes. Eles percebiam que esse gesto interrompia o fluxo energético que deveria subir pela alma antes do descanso e, em vez de elevar a vibração, criava uma queda brusca, como se a pessoa tropeçasse espiritualmente antes de adentrar o sono. O resultado? Sonhos confusos, pensamentos densos, ansiedade matinal, sensação de peso, falta de clareza e até bloqueios na prosperidade. Sim, tudo isso pode ser rastreado a pequenos atos que quebram a harmonia entre corpo e alma. Nas próximas partes, você vai começar a entender como os mestres identificaram esse gesto e por que, para eles, evitá-lo era tão essencial quanto uma mitzvah de proteção.
Os mestres antigos observavam o comportamento humano com uma sensibilidade quase sobrenatural. Eles percebiam que, à noite, quando a alma se prepara para se elevar temporariamente para planos mais sutis, o corpo fica como um invólucro aberto. É como se a atuação espiritual ficasse mais intensa e, ao mesmo tempo, mais vulnerável. Por isso, qualquer gesto que represente desequilíbrio, desatenção ou ruptura simbólica pode gerar um impacto energético profundo. E aqui está algo que poucas pessoas sabem. Os cabalistas não identificavam o gesto proibido apenas pela aparência externa dele, mas pelo efeito vibracional que ele produz no campo energético. Eles percebiam que esse gesto cria uma espécie de quebra de fluxo, uma interrupção brusca na energia que deveria circular de forma suave entre o corpo físico, emocional e espiritual. É quase como um curto-circuito na consciência. Segundo os registros místicos, esse gesto específico cria 3 consequências imediatas. Desalinha a energia do coração, que é o centro emocional e espiritual mais importante durante o período noturno. Enfraquece o campo de proteção natural, deixando brechas para pensamentos densos, influências externas e inquietações durante o sono. Interrompe o ciclo de restauração espiritual, fazendo com que a pessoa acorde sentindo cansaço, peso emocional ou confusão mental no dia seguinte. Para os sábios, isso não era superstição, era pura observação espiritual. Eles percebiam que tudo o que você faz nos últimos minutos antes de dormir, inclusive os gestos automáticos, determina a qualidade do seu descanso, da sua energia e até da sua prosperidade no dia seguinte. Afinal, a noite é o berço onde nasce o seu amanhã. Por isso, eles tratavam cada detalhe com cuidado quase cerimonial. Nada era feito sem atenção. Nada era deixado ao acaso, e o gesto proibido era, para os mestres, um dos erros mais sérios, porque sabotava o processo espiritual antes mesmo de começar. Nas próximas partes, você descobrirá qual é a origem desse gesto, como ele se espalhou como hábito na vida moderna e por que hoje ele é ainda mais perigoso do que na época dos antigos cabalistas. Para entender por que esse gesto se tornou tão comum, precisamos olhar para a vida moderna sob a perspectiva dos mestres da Cabalá. Eles jamais poderiam imaginar um mundo tão acelerado, tão cheio de estímulos constantes, tão conectado e, ao mesmo tempo, tão espiritualmente distraído. E é exatamente essa distração que abriu espaço para que o gesto proibido se tornasse parte da rotina de milhões de pessoas, quase sempre sem que elas percebam. Antigamente, as pessoas viviam em ciclos muito mais naturais. Amanheciam com o sol, desaceleravam ao entardecer e entravam na noite com rituais de transição, como preces, bênçãos e gestos de proteção. Hoje, entretanto, a noite se transformou em extensão do dia, luzes artificiais, telas, celulares, notificações, conversas, vídeos, conteúdos infinitos. A mente não descansa, o corpo não desacelera, a alma não encontra espaço para subir. E é justamente nesse cenário que o gesto proibido se disseminou. Ele surge da combinação perfeita de 3 elementos modernos: o excesso de telas, que faz a pessoa mover o corpo de forma automática e inclinada. A postura incorreta ao se levantar ou se deitar, movimentos apressados, tortos, desconectados. A fadiga mental, que leva o corpo a agir sem intenção, sem presença, sem consciência. Esse gesto, que antes era raro, hoje é quase universal. Todos fazem. Quase ninguém percebe. Segundo os cabalistas, isso torna seu impacto ainda mais poderoso, porque quando um hábito se torna coletivo, ele cria uma força energética maior, e quando esse hábito é negativo, ele amplifica a desarmonia espiritual de todos que o praticam. A modernidade transformou o gesto proibido em um hábito diário, especialmente à noite, exatamente quando ele é mais perigoso. E isso explica por que tantas pessoas acordam cansadas, sentindo um peso que não sabem de onde vem, com a mente confusa, sem clareza, sem foco, com sensação de estagnação ou afastamento da própria prosperidade.
Nas próximas partes, você vai descobrir como os cabalistas neutralizavam esse gesto, qual era o segredo que usavam para restaurar o fluxo de energia e como você pode fazer a mesma coisa. Os cabalistas sabiam que não bastava simplesmente evitar o gesto proibido, era necessário substituí-lo por um movimento consciente, intencional, capaz de restaurar o fluxo energético e proteger a alma no exato momento em que ela começa a se desligar para o descanso noturno. Eles entendiam que a natureza não suporta vazio. Sempre que você retira um hábito, precisa colocar outro no lugar, ou o antigo volta a se instalar. Por isso, os mestres criaram práticas específicas que funcionavam como antídotos espirituais. Esses movimentos não eram apenas físicos, mas verdadeiras chaves simbólicas. Acreditavam que ao mudar o gesto, mudava-se a vibração. Ao mudar a vibração, reorganizava-se o campo, e quando o campo se reorganiza, a prosperidade volta a fluir. Segundo os ensinamentos antigos, todo gesto consciente direciona luz, todo gesto automático cria sombra, e todo gesto noturno tem o dobro de impacto, seja para o bem ou para a desarmonia. Os cabalistas desenvolveram então um princípio chamado Avanat Hatnuah, a consciência do movimento. Antes de se levantar, antes de se deitar, antes de estender a mão, antes de ajustar o corpo, eles faziam uma pausa curta, mas poderosa, que fazia a alma reassumir o controle. Dizem que ela impede que qualquer gesto inconsciente, inclusive o gesto proibido, rompa o campo espiritual. Eles também ensinavam que, para bloquear completamente o impacto negativo, a pessoa deve ativar um gesto específico de realinhamento, simples, discreto, mas profundamente simbólico, capaz de fechar a fenda energética que o gesto proibido abre. Esse segredo era passado apenas de mestre para discípulo, porque envolve um conhecimento que vai muito além da aparência física, trata da forma como a alma se ancora no corpo. Mas o ponto principal é este: não é o gesto em si que destrói, e sim a falta de presença. E não é o gesto de proteção que salva, e sim a intenção que o acompanha. Nas próximas partes, você vai entender como aplicar esse princípio no cotidiano, como os cabalistas transformavam esse momento num ritual de força, e como isso pode mudar completamente a sua energia noturna e diurna. Agora chegamos ao ponto onde os cabalistas começam a revelar o verdadeiro propósito de todo esse ensinamento. Para eles, a noite não era simplesmente o fim do dia, era o início do dia espiritual. Era nesse momento, no silêncio, na escuridão e na pausa do mundo físico, que a alma podia se alinhar com sua verdadeira fonte, reorganizar suas intenções e preparar o caminho para que a prosperidade fluísse no amanhecer. Por isso, qualquer gesto feito nesse horário carregava um peso enorme, e evitar o gesto proibido se tornava apenas o primeiro passo. O segundo passo, e o mais poderoso, era transformar a noite em um ritual de fortalecimento interno. Os cabalistas ensinavam que a energia que você leva para o sono determina a qualidade da sua realidade no dia seguinte. Se a pessoa dorme desconectada, agitada, dispersa ou energeticamente aberta, ela amanhece com o mesmo padrão. Mas se ela entra na noite com intenção e consciência, acorda com clareza, força, intuição e leveza. É por isso que nos círculos místicos, antes do descanso, os mestres faziam 3 movimentos essenciais. Um gesto de recolhimento, simbolizando que a alma está voltando ao centro. Uma pausa de consciência, onde o corpo e a mente se alinham por um breve instante. Um gesto de fechamento energético, impedindo que o gesto proibido se manifeste de forma automática. Com isso, eles garantiam que nenhuma quebra de fluxo, nenhuma ruptura simbólica interferisse no processo espiritual da noite. O corpo relaxava, a mente desacelerava e a alma encontrava o caminho até planos superiores, sem interferências externas. E aqui está um detalhe fascinante. Os cabalistas acreditavam que a prosperidade do dia seguinte nascia da intenção da noite anterior. Não era sobre atrair magia, mas sobre permitir que a energia natural da vida fluísse sem obstáculos criados pela própria pessoa. A noite, portanto, era vista como o lugar onde o destino do amanhã era moldado.
À medida que avançamos para a última parte deste roteiro, você verá como aplicar essa sabedoria no cotidiano, como evitar definitivamente o gesto proibido e como ativar um gesto substituto que restaura sua energia e libera a prosperidade de forma contínua. Agora, chegamos ao desfecho deste roteiro, o ponto em que tudo o que foi construído ao longo das partes anteriores se encaixa com total clareza. Durante séculos, os mestres da Cabalá protegeram esse conhecimento porque sabiam que a maioria das pessoas não estava pronta para entender o impacto real que pequenos gestos noturnos têm sobre a alma, a prosperidade e o equilíbrio espiritual. Mas hoje você já compreende a base completa. A noite não é apenas um intervalo entre dias, é o território onde sua alma se reorganiza, se restaura e se prepara para criar a realidade do amanhã. E é justamente nesse momento delicado que o gesto proibido rompe o fluxo, quebra a proteção e gera bloqueios que vão aparecendo silenciosamente na vida material, desde confusão mental até travas financeiras e emocionais. Os cabalistas não evitavam esse gesto apenas por tradição. Eles sabiam que, quando a pessoa age sem intenção, ela apaga sua própria luz interna. E quando a luz enfraquece, a prosperidade, que é um fluxo natural e constante, encontra obstáculos para se manifestar. Por isso, eles faziam questão de substituir o gesto proibido por um gesto de ancoragem, um movimento simples que simbolizava 3 elementos fundamentais: consciência, o corpo está atento; proteção, a alma está alinhada; direcionamento, a energia está fluindo para o bem. Esse gesto substituto, aliado à pausa consciente e aos rituais noturnos, criava uma noite limpa, protegida e energeticamente elevada. Ao acordar, a pessoa sentia clareza, foco, leveza e força, a combinação perfeita para um dia próspero. E é isso que os mestres sempre ensinaram. A prosperidade não começa quando o sol nasce. Ela começa quando você apaga a luz. Quando você domina seus gestos, domina sua energia. Quando domina sua energia, domina seu destino. E quando domina seu destino, abre as portas para um fluxo contínuo de abundância. Este é o ciclo que os cabalistas protegeram por gerações e que agora está diante de você.